Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso episódio desse podcast, que assim, modesta à parte, é maravilhoso. Tá sendo maravilhoso gravar. Gente, são tantos assuntos que a gente tá abordando aqui, que a gente tava até rindo nos bastidores, porque tá saindo cada pérola, e é pérola boa mesmo. Tem coisa engraçada, tem coisa de superação, tem história de mãe, tem história de filha, tem história de irmã, tem de tudo. Isso aqui tá quase um caso família. Tá muito bom. E é isso, a palavra do nosso podcast, que é o Pod Boss, Use a Sua Voz, é naturalidade. Esse assunto é para ser tratado com naturalidade, porque se fosse engessado, não seria inclusão. Inclusive, essa convidada que vai participar agora, sem spoiler, não dá zoom, não abre a câmera ainda. Essa convidada que a gente trouxe aqui hoje é uma pessoa que se envolve ativamente na causa da pessoa com deficiência. É uma pessoa que sempre está junto em todas as propostas que a gente faz, em todos os eventos. E quando nós convidamos com o intuito de trazer luz a esse tema com uma pessoa, e ela não tem ninguém na família dela com deficiência. Ela não tem um vizinho com deficiência, ela não tem um irmão com deficiência, e mesmo assim ela se importa, ela entende a importância da causa da pessoa com deficiência. E isso é muito incrível, porque inclusive a Jaque falou no nosso primeiro episódio que a gente não precisa ter, o certo é a gente não ter uma pessoa com deficiência na família e buscar saber sobre o tema. Porque quando a gente engessa e só quer saber, se torna um dever e assim, a inclusão é para ser algo leve. Então, tô muito feliz de estar aqui hoje com ela. A gente vai conversar sobre tudo. A gente vai conversar sobre carreira, sobre inclusão, sobre relacionamento, sobre o que a gente quiser, porque é espontâneo e natural, um bate-papo. E agora, primeiro, eu vou passar a fala agora para Adriana, essa minha mãe maravilhosa. Eu tive a felicidade de conhecer essa nossa convidada linda, que não só bonita por fora, mas por dentro. E a gente tem acompanhado, eu acompanho ela através das redes sociais da Maju, que é uma grande fã dela. Eu não vou dar muito spoiler, porque vocês já vão saber quem é ela. Ela participava de um programa que a Maju é muito fã. E eu tenho um carinho, e a Maju e as meninas, muito grande pela nossa convidada. Que eu falo demais, senão daqui a pouco eu tô falando o nome dela. E eu tô muito feliz de verdade por ela ter aceito com tanto carinho, tá aqui dedicando esse tempo dela para dar luz e voz naquilo que a gente se propôs a fazer como propósito de vida. E eu esqueci de me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, sou mãe atípica, sou ativista da pessoa com deficiência e empresária da Maju. Agora passa para nossa maravilhosa Lari Mariano. Oi, gente! Mais um episódio, mais uma convidada super especial. E para juntá-la a nós, vou me apresentar também. Sou a Lari Mariano, sou jornalista, redatora, comunicadora, sou especialista em moda inclusiva e também, junto a tudo isso, sou uma pessoa com deficiência. Então, a gente está falando aqui com a maior leveza, com a maior disponibilidade e naturalidade sobre temas que a gente tem conhecimento ou que a gente não tenha tão próximo, mas nunca tá alheio a esse assunto. Ele é natural pra gente como precisa ser. Nossa, você é perfeita falando. Agora, eu vou sempre me apresentar essa pessoa, porque assim, essa pessoa que eu vou estar falando agora, ela é muito linda. Ela é cheirosa também, tá? Ela é metida. Essa pessoa, ela é maravilhosa. É uma pessoa, assim, que eu admiro muito. E é a minha irmã, Maju, tá aqui do meu lado. Oi, pessoal. Mãe Júlia. Cabelo e roupa. Gata, short, bota, canta e eu gosto muito. E mães, e eu gosto. Ela fã e eu gosto. E fofa. E eu gosto minha maminha. E o hospital, um beijo a ela e te amo. E minha irmã Laísa. Oi, eu me chamo Larissa, estou muito feliz de estar aqui com as nossas convidadas.
Eu sou uma mulher de pele parda, cabelo cacheado na altura dos ombros. Eu visto uma blusa bege. E eu sou diretora de mídias e do artístico da Maju. Faz a E faço make. make, faço cabelo, faço tudo. Gente, a pessoa que eu vou apresentar agora, a gente tá muito chique, tá? A Maju é muito fã dela desde sempre. E ela é cantora, é compositora, produz pro YouTube, é influenciadora. Ó, ela nasceu em 2006. É um baby. Gente, é uma cantora, compositora, atriz, influenciadora digital brasileira. Ela começou a carreira em 2015, muito novinha, fazendo participações no canal do YouTube Mundo da Menina, do grupo Pampilha. E assim, ela ficou trabalhando até 2018. No mesmo ano, começou a sua carreira como cantora, com 12 anos de idade. Essa música teve mais de 50 milhões de visualizações no YouTube e segue até hoje, na atualidade. E ela tem diversos hits e continua na carreira da música. E é isso, ela é uma atriz maravilhosa, participou da peça teatral brasileira Les Misérables, baseada na novela de Victor Hugo. E a gente tá muito chique de tê-la aqui hoje. Ela é Tabi! Oi, gente! Oi, Gal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite de todos vocês. E vocês falam que a Maju é minha fã, mas assim, eu também sou muito fã dela. E todas as vezes que vocês me mandaram mensagem convidando pro desfile, pra cá, eu fiquei muito feliz mesmo. Mãe, a Maju me mandou mensagem, me convidou. Então eu também sou muito fã do trabalho da Maju e do trabalho de vocês também, que ajudam ela. Então, muito obrigada pelo convite, gente. Ai, é um Lindas. prazer pra gente. E assim, eu quero trazer esse lugar de fala agora para vocês entenderem um pouco. Eu até falei sobre isso no início, porque a disponibilidade da Tabi com essa causa é algo que eu considero muito incrível, porque como eu já foi falado, ela não é irmã de uma pessoa com deficiência, ela não convive com pessoa com deficiência, mas ela escolheu ser uma pessoa que se importa com esse tema. E é isso que a gente procura de todas as pessoas. Porque quanto mais pessoas, principalmente como ela, que são pessoas que têm visibilidade, que estão tendo olhares da internet, que é um lugar hoje em dia muito ativo para você expor uma opinião e conseguir disseminar isso de forma rápida. Então, quando uma pessoa com esse lugar de fala e com essa visibilidade começa a expor esse tema, isso consegue reverberar muito mais. Então, a gente te admira muito por isso. Estamos muito felizes de tê-la aqui hoje. E eu quero que a Lari e Mariano falem um pouquinho sobre isso, sobre a importância, né, de pessoas que não têm esse contato, né? Quando eu cheguei aqui, a gente estava nessa pré-conversa, eu citei uma frase que eu acho que encaixa muito nisso hoje. Que, para mim, a disponibilidade é a melhor forma de acessibilidade possível. Porque quando a gente está disponível a fazer algo acontecer, aquilo acontece independente de todas as outras barreiras que queiram fazer com que não aconteça. Independente das barreiras físicas, independente das barreiras de atitude que as pessoas tenham, quando a gente está aberto a uma possibilidade, a gente faz com que a disponibilidade aconteça e aí a gente cria realmente um espaço possível, um espaço de diversidade e um espaço de incluir. Então, pelo depoimento das meninas, eu tenho certeza que é esse o movimento tão potente que a gente está vendo acontecer aqui hoje e que acontece na sua carreira, naquilo que você faz, nas escolhas que você tem enquanto pessoa sem deficiência, mas que entende a potencialidade, entende todas as pessoas com a possibilidade de serem, por exemplo, seus fãs, como a Maju é, como nós. Com certeza, e é o que a gente tava falando, o papo dos bastidores, gente, devia ter sido gravado, já deveria estar gravando, porque é o que a gente tava falando, a inclusão, você não precisa ter um vizinho, como a Ana tava falando, você não precisa ter um vizinho, você não precisa ter um irmão, um parente com a deficiência, entendeu? A inclusão é isso, ela tem que ser natural, ela não tem que ser engessada, não tem que, vou fazer aquilo porque, é bonitinho, não é isso, entendeu? Então, acho que isso é o principal, e eu sempre pensei assim, e passo isso na minha rede social também. Perfeita, maravilhosa. Você sabe uma coisa que eu acho lindo na sua história, na sua trajetória, é essa grande mulher que está por trás, sabe?
dessa luta junto com você, né? Porque você é tão novinha e essa sua essência vai muito daquilo que essa grande mulher passou para você, que é a sua mãe, né? Que é uma mulher que te ensinou que você tem princípios e você, por ser uma menina, né? Você é uma menina e você de verdade se preocupa com a sociedade como um todo. E esse é um dos motivos da gente ter te escolhido, sabe? Essa sua sensibilidade e disposição de estar ali se doando, né? A gente costuma dizer que a gente precisa de pessoas como você, sabe, Tabi? Que de verdade que a gente possa estar de mãos dadas, sabe? Porque assim como a gente fala e milita sobre a causa da pessoa com deficiência, existem tantas outras causas também, que não é porque eu não sou uma mulher preta que eu não vou estar apoiando essa causa. Não é porque, enfim, a gente, acima de tudo, é o respeito, né, sobre a inclusão, é a empatia. E de verdade, eu tô com meu coração transbordando e muito feliz por você e sua mãe estarem aqui fazendo parte dessa estreia. Muito, muito feliz mesmo. E ela até falou, ai, ela é um neném. Eu tenho 17 anos, pra quem não sabe. Só que minha família sempre me mostrou muito isso. Então, assim, eu tenho 17 anos, mas também por começar muito novinha, eu tenho, querendo ou não, eu tenho uma cabeça mais avançada, sabe? E como você disse, você falou tudo, que minha família sempre me mostrou tudo isso. Entendeu? Tudo esse aprendizado que eu tenho foi tudo com base neles. Sim. Então, eu sou muito, muito grata. Se eu pudesse, minha mãe entraria aqui no podcast pra falar Pode com a entrar, gente. Vem quebrar regras. Se ela quiser. Ela gente não vai. gosta de aparecer. Ela gosta dos bastidores. Ela Quer gosta de ser falar a produção. Maravilhosa. Gente. Ela é da produção. Você pensa assim, numa pessoa gigante, ela falou que ela é tão novinha, mas se o mundo tivessem tantas Tabis, sabe, gigante Nossa, muito feliz de ouvir isso. a gente seria um mundo de verdade bem melhor. Que as pessoas possam te seguir como referência, com todo esse carinho que você tem, disponibilidade no seu coração. E a gente, ao longo dessa trajetória, a gente entende que é a sua geração que vai fazer diferença. Sim, É a sua geração que vai ditar, né, um futuro melhor para essas pessoas com deficiência. Sim. E que o seu público abrace, né, também, assim como Com você. certeza. Eu tô felizona. E assim, eu queria fazer uma... Agora, para abrir o nosso momento de conversa, que agora já foram as apresentações, o que eu queria falar é o seguinte. A Tabi, ela entendeu a importância de falar, de estar dentro da pauta da pessoa com deficiência. E isso é incrível, porque vários artistas podem estar fazendo isso também. E como que eles podem fazer isso? Sempre que você for convidado para participar, para falar sobre o tema, você deve também entender a sua responsabilidade e participar do desfile. A Tabi já Com participou, certeza. sempre participa com a gente de todas as nossas movimentações que a gente faz para trazer luz sobre o tema. Ela sempre tá junto, tem uma disposição, muda a agenda, troca voo, dá um jeito, mas tá com a gente acha isso incrível. E então é isso, vocês sempre, a arte ela precisa ser inclusiva. Os cantores precisam também entender que você pode incluir. A música pode ser inclusiva. Você pode contratar, por exemplo, um editor de vídeo, e esse editor de vídeo ser cadeirante. Isso não vai atrapalhar a eficiência dele, né? Porque a eficiência vem antes da deficiência. E é isso. Eu acho que esse é o papel, principalmente para vocês que estão aí se perguntando, o que eu posso fazer de diferença? É exatamente isso. Eu acho que a Lari pode falar muito sobre isso também, né? Sobre o papel de pessoas do meio artístico. Sim, eu acho que quando a gente olha para o seu alcance, você tem que entender que você está alcançando pessoas que se identificam com o seu trabalho, mas que neste ponto são diferentes de você. Porque se a gente, eu brinco que é quase um teste do pescoço, né? Se a gente olhar para o lado aqui, todos nós já somos diferentes. Então a diversidade ela já é um fato. Mas incluir, por ser um verbo, também é uma escolha.
Então você precisa escolher incluir essas pessoas, escolher que elas estejam no seu nicho, nas pessoas que vão estar junto com você, que vão fazer a sua carreira acontecer, que vão te amplificar, seja prestando um trabalho, porque sim, as pessoas com deficiência têm, a gente já falou isso aqui no primeiro episódio, falamos de mercado de trabalho, as pessoas com deficiência têm capacidades que podem ser exploradas numa profissão, no meu caso, eu escolhi o jornalismo e amplifiquei essa comunicação. Mas dentro de tudo isso, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando a gente fala de pessoas com deficiência e desse universo todo, sempre tem um clique de como a gente percebe que a gente está sendo inclusivo. Como é que foi o seu? Olha, nem eu sei responder essa pergunta, mas como eu acho uma palavra ou algo pra dizer? É Eu tão acho que, tipo natural, assim, né? eu acho que, tipo assim, como a Ana tava falando, sempre que vocês me mandam mensagem, é sempre, tipo assim, não sei se eu posso, mas eu vou estar lá, entendeu? E eu acho que foi tão natural, sabe? Eu nem sei, nem tem palavras pra eu explicar, assim, não teve nenhum clique. Eu sempre levei realmente como naturalidade, assim. Não foi nada, ai, vou fazer isso aqui, ai... Todas as vezes que vocês me mandaram mensagem, eu falei pra minha mãe, encaminhei a mensagem pra minha mãe, porque minha mãe, ela trabalha comigo e tudo mais. E eu mandava falando, mãe, anota aí na agenda. Nem sei se eu tinha alguma coisa, não sabia, não sei. Inclusive, o podcast, hoje eu mandei pra ela e falei, mãe, já marca na agenda, porque é uma coisa que a gente tem que estar mostrando na rede social. E que, infelizmente, hoje em dia, a gente não vê muitas pessoas. Esse não é o assunto principal da internet hoje em dia, entendeu? Então, a gente precisa fazer que se torne, né? Então, eu acho que todas as oportunidades que eu tenho, eu quero estar ali, como vocês, como o Léo também, que é o meu amigo, que eu fui no podcast dele. Ele é um cadeirante maravilhoso. Então, todas as oportunidades que eu tenho, não só com vocês, mas com outras pessoas, eu vou estar lá e vou estar disponível. Então, acho que não foi um clique, eu acho que realmente foi eu. Tudo muito natural. Se vocês precisavam de uma definição de naturalidade... Essa Nossa. Então, eu demorei pra chamar... Na verdade, demorei pra chamar a palavra e acabei nem achando, né? Porque não dava não pra precisa. explicar. Mas Exato. é sobre isso, né? É sobre trazer, naturalizar. Às vezes, a gente fica buscando tantas formas, né? Eu vou dizer assim, eu já estive em tantos ambientes com tantas pessoas diversas e que é só viver, como a Tabi falou. Ela só age com naturalidade e as coisas vão fluindo. E a verdade é isso, a gente convive para poder aprender a lidar, como qualquer outro relacionamento. E quando você naturaliza isso, você de verdade está inserindo, está incluindo. Exatamente. E isso é inclusão, né? É o que a gente tava falando. É isso que é ser incluso. Você, como eu posso explicar? Eu acho que tudo tem que ser muito natural. Exato. Tudo tem que ser muito natural. Você não pode... Porque tem... Gente, infelizmente, a internet é assim, é a realidade. E não só com as pessoas de deficiência. As pessoas falam, eu vou em tal lugar porque ali eu vou conseguir tirar uma casquinha. E às vezes as pessoas se aproveitam disso. E não é assim. Não é assim. Verdade. E assim, o seu trabalho agora ampliando mais o tema, porque o podcast, gente, não... A gente tava até falando, a gente não vai engessar. Adoro Porque isso. a inclusão é a gente falar sobre tudo, né? Então, assim, a Maju já sofreu muito hater na internet. Tem um lado positivo. E eu acho que isso une vocês também, assim. Com vocês certeza. vivem desde muito novinha a internet. A Maju e você começaram desde cedo, assim. E tiveram a carreira no início. Isso, de alguma forma, te estremeceu, te abalou antigamente? Ou você sempre foi... Porque eu te acho muito madura. Eu tenho Também. 25, você tem 17. 17. Gente, eu não consigo dizer que ela tem 17, eu não consigo nem falar que ela tem 17. Porque ela é muito madura, assim, pra idade dela. E tem uma cabeça voltada, uma menina, né? Que é menina. Uma menina muito trabalhadora, sabe? E então eu não consigo te colocar como uma pessoa que, já sofreu muito, mas isso existiu? Você já chegou a sofrer? Já sofri muito, 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 muito. Muitas pessoas não sabem sobre isso, mas eu já tive também
um tempo, assim, de hate que agora que as pessoas estão começando a entender. Porque eu fazia conteúdo para criança, até porque eu participava do Mundo da Menina. E eu sempre gostei de mostrar a realidade na internet. Eu nunca quis mostrar uma pessoa que eu não era. Então, quando eu comecei a crescer, eu comecei a fazer música com 12, 13 anos. Eu comecei a crescer, eu virei outra pessoa. Eu comecei a virar uma pré-adolescente, eu já não queria mais cantar música para criança, eu já não queria. Então, se eu cantasse, aquilo não ia ser mais a minha verdade. Então, eu acabei crescendo e eu queria que as pessoas crescessem junto comigo. Então, aí já começou a primeira onda de hate, só que eu não ligava muito, não. Que eram as pessoas falando, ai, você ainda é criança, mas você não pode fazer isso porque você ainda é criança. Porque as pessoas tinham aquela minha imagem de Tabi criança. E aí, depois de um tempo também, eu tive uma outra. Essa foi, assim, a que me pegou mesmo. Que eu cantei em um... Lembra quando a quarentena tinha aqueles shows por celular e tal? Live. Isso, live. Então, aí eu fiz um show. E fazia muito tempo que eu tava parada e colocaram um ponto no meu ouvido. E eu sempre falo pra todo mundo, eu não justifico que o ponto foi o meu erro. Deus me livre, não tô falando isso. Mas foi mais uma dificuldade que eu enfrentei naquele dia. Então eu usei ponto, que é tipo pra você se ouvir. Eu não tava entendendo nada, eu cantei super mal. E aí um vídeo, eles postaram no TikTok, esse festival que eu cantei, e o vídeo viralizou. E aí, tipo assim, se vocês entrassem em todos os meus vídeos da época, assim, todo mundo falando muita coisa. E não era um vídeo. Se você descesse os primeiros 9 vídeos do meu TikTok, era todo mundo comentando. Alguém veio pelo vídeo dela cantando horrível, não sei o quê. E eu sofri isso não só na internet, eu sofri isso na minha vida mesmo. Eu tava em uma escola que as pessoas... Eu tinha acabado de me mudar de escola e eu tava em uma escola que as pessoas também não apoiavam o meu trabalho. Então, eles me zoavam pessoalmente. E eu sempre quis levar tudo na brincadeira. Porque eu sou pequena, então todo mundo sempre me zoou. Ai, não sei o que, a baixinha. E eu sempre levei tudo como uma brincadeira. Porque eu realmente sou baixinha, gente, tá bom? Vai rir? Vou rir também. Então, eu tentava levar aquilo como uma brincadeira, né? Só que lá no fundo, eu realmente me importava. Isso me afetou muito, afetou minha vida, minha carreira. E hoje em dia que as pessoas conseguem entender, não sobre essa questão de cantar, porque isso ninguém nunca vai entender. A internet não entende que influenciadores e cantores podem errar, podem desafinar, Exato. eles não entendem isso. Então, infelizmente, até hoje, se eu postar um vídeo cantando mais que a Ivete Sangalo, todo mundo vai falar que eu tô Exato. cantando mal. Mas, sobre essa questão de crescer, as pessoas estão começando a entender agora. E eu vou fazer 18 anos agora, só depois de tanto tempo. Tem gente que comenta ainda, nossa, mas como assim você cresceu? Tipo assim, as pessoas realmente acham que eu vou continuar naquela idade pra sempre, e não é assim. Eu comprei meu primeiro carro agora e eu acho que isso foi um estralo, assim, na vida das pessoas. Tipo, como assim a Tabi já tá dirigindo? Como assim ela tem um carro, sabe? E eu acho que isso pegou muitas pessoas. E agora elas estão passando a me admirar novamente. Nossa, incrível. Porque fazia muito tempo, assim, que isso não acontecia, sabe? E eu, assim, eu me importava. Só que eu nunca parei, nunca deixei de postar, nunca deixei de lançar música por conta disso. Eu sempre, tudo que eu lancei, gente, eu tenho orgulho de todas as minhas músicas que eu lancei. Todo mundo fala mal das minhas músicas que eu lancei no passado e eu amo todas. Todas que eu gravei com o meu coração, gostei. Falei, não, vamos gravar, vamos fazer. Não tenho vergonha de nenhuma. Não entrei em modinha pra estourar alguma música, porque eu sempre fiz a minha verdade. Eu sempre quis postar a minha verdade. E pode ser que agora, no momento, as pessoas não curtem, ou algumas curtem também, né? Que eu não tenho só haters, eu tenho fãs que gostam de mim também. Só que em algum momento as pessoas vão se ligar disso, porque, na real, as pessoas, elas gostam da verdade. Exato. Elas gostam de ver quem é você de verdade. Se vocês forem ver, as pessoas que estão mais estouradas agora na internet são pessoas que mostram o dia a dia, que mostram quem elas são. Só que elas nunca perceberam, mas eu sempre mostrei a minha verdade também. Não mostrei no meu dia a dia, mas eu sempre mostrei quem eu fui e eu nunca menti sobre isso. Então, eu já fiquei muito mal por conta desse negócio de hater e tudo mais. Só que hoje em dia eu sou muito mais tranquilizada. E eu acho que tudo que aconteceu na minha vida nesse meio tempo foi tudo com um propósito, sabe? Eu tive um relacionamento super conturbado na época e isso cooperou muito. Na época eu fiquei muito mal, mas eu
vendo hoje em dia. Isso cooperou muito com a minha evolução da minha carreira. Eu tive uma fase super mal com a minha família, também por conta desse afastamento, e isso também cooperou muito mais. Então, eu acho que tudo tem um propósito. E se eu passei por isso, é porque hoje em dia eu com certeza tô muito mais forte e eu não saberia nem 1% das coisas que eu sei hoje em dia. Nossa, perfeito. E é isso Uau. que te torna única, né? Através dessa sua história e desse seu... da sua trajetória, eu também me identifiquei muito, porque foi assim que aconteceu com a história da Maju, sabe? Se eu tivesse que me parar minha vida junto, né, com esses olhares, essas vozes negativas, né, a gente não ia conseguir chegar onde a gente chegou. Né? A Maju não ia desfilar na Semana de Moda da Itália, ela não ia desfilar em Londres, a Maju não ia ser embaixadora de L'Oréal Paris, a Maria Júlia não ia ser quem ela escolheu para ser. E ela, de fato, precisava de apoio, né? Assim como você tem todo o apoio da sua mãe, da sua equipe, a gente precisa um dos outros. E é sobre isso, sabe? Sobre esse valor e essa identidade que você falou, Tabi. É que nesse momento foi um momento de crescimento. Você não precisou se adequar à modinha, mas você seguiu no seu propósito. E é por isso que você tem crescido e é por isso que você tá aqui, né? Eu achei muito legal você falar a sua história de como as pessoas não aceitaram o seu crescimento, porque eu acho que toda mulher passa por isso. E mulheres com deficiência também, assim, porque existe uma estigma de que pessoas com deficiência são para sempre crianças. Sim. E a Maju ouve muito isso, ela fala muito que quer casar, que quer namorar, e a gente já ouviu de pessoas próximas falando: mas você não pode casar, você não pode namorar porque você é uma criança. Mas ela tem 21 anos. Então a gente entende que é uma situação que todas as pessoas passam, é uma experiência que todas as pessoas passam. Mas quem trabalha com internet sabe que está muito mais vulnerável e se torna um alvo muito mais fácil por conta da exposição que existe, né? E quem trabalha com isso, olha, eu falo assim que eu admiro muito, porque você está ali colocando a sua cara a tapa, você está abrindo portas para outras pessoas, porque tem muitas meninas que se espelham e você tem muitas que a gente está falando assim, você é uma menina, mas você já é uma mulher, na verdade, né? A gente fala, é novinha, mas a gente vê que além da maturidade que você tem, você realmente está vivendo uma fase da vida que você já não é mais uma menininha, você já está, assim, dando novos exemplos, né? E como você falou, eu quero que as pessoas cresçam comigo. Muitas pessoas cresceram. A Maju, a gente assistia o canal e ela era muito fã. Ela assistia um vídeo 30 vezes. Então a gente te conheceu ali e realmente assim, conheceu por tabela. todo mundo Muito cresceu, legal. porque todo mundo vivia uma fase naquela época e a gente mudou a fase hoje. Então, assim, é muito interessante ver isso, né? Que todo mundo passa por essa Sim. fase de crescimento e que tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que realmente vão julgar mal, vão falar coisas ruins, falar coisas pesadas, mas, assim, muita admiração pela maneira como você lidou com isso, porque eu acho que eu não teria esse temperamento. E foi por causa da sua história que a Maju começou a criar os conteúdos. Ela fazia conteúdo Sozinha, em casa. sozinha. Mentira. Sim. Imitava. Tô chocada. Imitava tudo. E aí você fica assim, caramba, que valor, né? E ela buscou uma referência. Que legal. E a gente não tinha esse estalo, Não né? teve, A gente não validava ela, porque a gente falava assim, a gente de verdade também chegamos a ser capacitistas, né? De não acreditar nessa potência da Maju. E a todo instante ela já tinha mostrado o que ela queria fazer. E ela imitava e criava os conteúdos. Muito Então, legal. uma coisa que eu tenho para te dizer é assim, siga, porque existem muitas meninas e mulheres que se inspiram na sua história. E é ouvindo esse tipo de coisa que eu realmente acredito, assim, e que me dá força pra continuar. Eu lancei um quadro no meu canal não, no meu Instagram, que é sobre problemas da adolescência. E isso também me trouxe muito, assim, meninas mandando mensagem, que era coisa que eu não recebia, porque você vê, acontece isso e é só algum dia da minha vida que eu vou descobrir. As pessoas não me mandam, não me falam nada. Então eu lancei esse quadro e eu falo sobre vários problemas que aconteceram na adolescência. Eu não lembro qual específico que era, acho que era comparação, o quadro, né? Porque são vários temas. Aí tem faculdade, aí um deles era comparação. E eu recebi
tantas mensagens de meninas falando que se inspiram em mim. E eu acho que é a partir dali que a gente sabe. Porque às vezes a gente vê ali no Instagram e a gente fala, ai, é um número. 5M. São pessoas. São 5 milhões de pessoas. E tudo bem, não precisa ser as 5 milhões de pessoas, mas se 15 pessoas já tiverem se influenciando e pegando base ali de mim, se juntar essas 15 pessoas aqui no estúdio, gente, já é, Muita tipo coisa. assim, já é muita coisa. E meu pai sempre fala muito isso pra mim, que às vezes eu falo, ai, olha, só teve, sei lá, 30 comentários. Meu pai, Tabi, são São 30 comentários. É verdade. Entendeu? Você não precisa de 100, 130, são 30 comentários, são 30 pessoas que estão ali se inspirando em você. Sim. E é por conta disso que eu continuo, sabe? Porque isso me dá muita força. Eu não sabia disso da Maju, sabia que ela era minha fã, mas não sabia Muito. disso. Fiquei muito feliz. E também, vocês que estão assistindo o podcast, se vocês também tiverem alguma história assim, me contem, porque eu amo saber. E eu acho, nessa questão de visibilidade, de produzir conteúdo, é uma coragem de furar a bolha, né? Porque enquanto o conteúdo tá ali dentro do nicho de pessoas que te seguiram por um motivo específico, que estão ali dentro, a hora que aquilo viraliza, que aquilo ganha uma Sim. proporção que você não esperava, que aquilo fura a bolha, você vem aquela enxurrada de pessoas que vão achar ruim, que não vão achar legal, mas vem aquelas pessoas que não conheciam, que despertam alguma coisa, Exatamente. que criam uma conexão. Então, tudo é oportunidade. Sim, Mesmo exatamente. que ela, às vezes, venha de uma forma que a gente não espera, que a gente não acha ali muito ok, mas que na hora que a gente passa por ela e a gente entende o porquê dela ter acontecido, a gente entende quantas oportunidades, quantas coisas a gente aprendeu para amadurecer e para trazer aquilo mais adiante e permanecer nesse propósito Sim, mesmo de fazer exatamente. acontecer. É pra gente entender o poder que esse canal tem, né? Porque a gente tá aqui falando de hate, a gente tá falando de pessoas que comentam coisas ruins, mas a internet também é uma ferramenta poderosa pra gente alcançar as pessoas. Sim. Inclusive quando a gente fala de inclusão, né? Porque a Tabi, por exemplo, ela não sabia que ela tinha causado isso na vida da Maju. Ela é uma pessoa com deficiência que se inspirou e descobriu a voz dela assistindo você. Então, assim, é um canal, uma ferramenta muito importante, sim, pra gente, como a Lari fala, amplificar essa mensagem, né? De que, nossa, você pode ser o que você quer ser, você pode realmente trilhar o seu próprio caminho, você pode vencer desafios, né? E pode ter a sua própria identidade, né? Não é errado você desejar isso. Então, é um canal realmente que eu acho que a gente tem que aproveitar melhor. A gente precisa de mais influenciadoras como vocês são. Também acho. Uhum. E assim, uma coisa que eu acho, sempre falei isso com a minha mãe e com a Larissa, porque antes de começar a carreira da Maju, da gente trabalhar com a carreira da Maju, eu trabalhava com outros artistas, e uma coisa que eu sempre vi grandes artistas já sofreram muito hater. E eles conseguiram lidar com aquilo e conseguiram sair daquela situação e não se abalar. É óbvio que você é um ser humano, você vai ficar triste. Existem pessoas. O hater sabe disso, ele faz pra te afetar. Então, assim, vão ter várias pessoas que prosperaram, elas no meio artístico, elas começaram através dos erros. E gente, cantor desafina, modelo tropeça. São pessoas reais. Exatamente. Vai ter a pessoa que tá apresentando que vai gaguejar, que vai errar. São pessoas. Se fosse tão certinho, perderia a graça, eu acho. Verdade. Com certeza. Sabe? E eu acho que as pessoas, os haters, nem isso, acho que as pessoas que estão ali na internet, só porque você é influenciador, só porque você se expõe, eu já vi tantas coisas das pessoas falando, ai, mas você tá na internet porque você quer, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. E gente, pra mim isso é a pior frase, É assim. verdade, eu já ouvi muito isso. A gente é ouve mu- muito isso. É difícil. Ai, você escolheu essa vida, então agora você precisa ouvir. É uma consequência da Gente. exposição, né? Aham, Se você se expôs, exatamente. agora você... não... Só que é o que você falou, os haters, eles falam já sabendo e já querendo que você fique mal, sabe? Eles não falam, ai, vou comentar aqui. Gente, tanta coisa, a gente tem opiniões, eu sei disso. A gente acha umas coisas, ai, gostei, ai, não gostei. Mas, cara, a pessoa que para o tempo dela, comenta ali, ou cria uma conta fake pra comentar sobre outra pessoa, é porque ela não quer te ver bem, entendeu? Sim. E então, eu quero que vocês saibam que a gente é pessoa, sabe? A gente não é robô.
sabe? A gente não vai acertar toda hora, a gente não vai ser perfeito toda hora, muito pelo contrário. Eu amei isso que você falou, porque Também. isso entra num Tem muito a ver tópico com a inclusão do da que a gente Maju. fala com a Maju. Eu vou explicar do início pra quem tá assistindo entender. A internet, ela não é terra de ninguém. O fato de você estar aí atrás do celular ou do seu computador e comentar, você já. E você se você faz um comentário negativo sobre a pessoa, ai, não gostei da sua roupa. Você tem direito de fazer isso. É só aquilo, ninguém tá nem aí, assim. Se você não gostou, você pode não ter gostado. Mas se você fere a integridade de uma pessoa, se você tenta ferir o emocional dela, não é porque ela tá na internet se expondo Sim. que ela tem que ouvir. E assim, a gente tem leis já que protegem isso. E, inclusive, recentemente, eu, sendo muito sincera, eu não gosto de falar desse assunto, mas a gente tem que falar pra fazer a Sim. diferença. Esse é um assunto que a gente não queria estar aqui falando sobre isso, mas a gente precisa tocar nesse tópico. E assim, muito obrigada, sabe, por ter falado sobre isso, ter tocado nesse assunto, porque agora a gente consegue falar. Porque a Maju recentemente sofreu uma onda de ataques, assim, num vídeo. E foi muito triste como família. Ninguém sabe como a gente se sentiu nesse dia. A Maju é minha melhor amiga e nesse dia, as minhas irmãs, né? Eu e Larissa, a gente tava comendo um espetinho na rua. E aí ela virou. A Larissa guarda muitas coisas. Ela tenta lidar com os problemas do jeito dela, guardando. E aí a Larissa virou pra mim e falou. Tava assim com uma cara triste. Eu, Lari, o que aconteceu? E a gente super feliz. Tipo, eu não via minha irmã há um tempão. Elas moram em São Paulo, na época eu tava morando no Rio de Janeiro. E eu amando estar ali com elas. E a Larissa com uma cara triste. Ela não é assim, ela é a pessoa mais feliz e sorridente do mundo. E aí ela virou o celular pra mim e mostrou. E só de lembrar E de cunho sexual, né, filha? de cunho sexual. E assim, me doeu muito. Porque a Maju é uma pessoa que merece respeito. Na Todas verdade, as com mulheres. certeza. todas mulheres. as pessoas merecem respeito. Não é porque você tá ali na rede social que se você tá com independente da roupa que você esteja, nós merecemos respeito. E você tocou no ponto que a Ana tá falando e que as pessoas, né, começam a ter as suas próprias opiniões e achar que é mimimi e não é mimimi. A gente tá ali sim na internet, a gente encontrou um lugar que a gente está sendo porta-voz e definitivamente a gente não vai admitir esse tipo de assédio, esse tipo de comentários, que o corpo da Maju é um corpo que é livre para ser abusado, né? Como tiveram vários comentários que algumas repórteres nem leram porque eram de frases assim tão ofensivas, Muito sabe? pesado, Muito né? pesadas. E dali a gente falou assim, caramba, eu sei que é um assunto chato, um assunto A polêmico, gente mas não nós quer somos falar mulheres. disso, né? E nós, mulheres, nós somos sim detonadas, independente. Hoje eu sou uma mulher de 50 anos, eu me divorciei e eu sou detonada por isso. O peso é sempre maior A mulher, o homem pode se separar, ele pode arrumar uma nova arranjar, né, e ressignificar a sua história, ter uma vida diferente. A mulher não, ela desde muito novinha, nós somos criadas que eu sou super a favor da família, é algo que Deus instituiu, né, e eu sou muito adepta à família. Mas assim, se não deu certo, por que nós vamos ser obrigadas a continuar sofrendo? Porque a sociedade Exatamente. impôs isso, né? Ela rotulou isso. Então, a todos os instantes, nós somos atacadas, sabe? Por conta das nossas escolhas, de repente, de uma roupa, enfim. A gente não pode ser medida, ou não pode existir uma régua de medição por conta das nossas escolhas, seja ela qual for. Então, assim, o respeito ele tem que prevalecer sempre, porque não é porque a Lara escolhe a cor azul e eu não sou a favor da azul e eu vou detonar com ela, sabe? O respeito é acima de tudo, né? E pensando nisso, depois desse ataque, assim, que foi algo muito difícil, né? O ataque que a Maju sofreu. E eu digo sofreu porque a família inteira ficou muito mal, nós ficamos tristes.
a gente ficou muito abalado. Eu dormi, esse foi um dia horrível pra mim, graças a Deus que a Maju tava do meu lado, porque foi ela quem me acalmou, ela dormiu abraçada comigo, fez carinho em mim, que ela é muito minha amiga. A Lari também tava super triste, a gente ficou muito mal, porque a gente não quer ver uma pessoa que você ama tanto sendo atacado, dói, vocês machucam toda uma família. Só que assim, não pensem que nós vamos parar por sobre conta isso. dos ataques. Na verdade, a gente pega isso Como força. como força. A gente vai chorar um dia, vai chorar dois. Ai, falaram que eu desafinei. Ai, a Maju tá sendo atacada. Tabi pegou isso e transformou nessa potência que ela vem se tornando cada vez mais. A Maju pegou isso, nós pegamos isso, e agora a gente tá fazendo a PL Maju de Araújo. Um projeto de lei que vai à votação, porque a gente entende a importância de Sim. mudar o cenário, de fazer a certeza. diferença e de não parar. E a gente não vai ser paralisado. E agora, a gente acredita que essa lei será aprovada, e se Deus quiser, ela será aprovada, porque ela vai proteger mulheres. Ela vai proteger pessoas com deficiência. Porque a internet, ela não é terra sem lei. E a gente quer garantir isso, sabe? A gente quer garantir que pessoas, num contexto geral, sejam respeitadas. É uma lei virtual, né? E a gente precisa que vocês falem sobre isso, a gente precisa que as pessoas estejam... Nesse momento, se você ouviu sobre esse projeto de lei, por favor, pega, tira um tempo seu, posta sobre. Então, se você que está em casa, por favor, fale sobre isso, divulgue, porque será muito importante para todas as pessoas com deficiência também, porque a internet não é terra sem lei. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que existem pessoas feridas e que essa lei, ela justamente vem para isso, sabe? Essa lei virtual. Porque, assim, eu ouvi tantas histórias de mulheres que chegou ao suicídio porque não aguentou a pressão virtual. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, a gente tá forte, nós temos uma estrutura familiar e a gente não sabe qual o momento que você vai pegar essa pessoa, né? Se ela tá fragilizada ou não. Então, a gente, como força, né, que somos mulheres, enfim, a gente quer se unir, sim, nesse propósito de fazer valer essa lei de forma que venha, assim, proteger e punir essas pessoas que acham que a internet não é terra de ninguém. Com certeza. E da primeira vez que eu sofri hate, eu gravei um stories e você falou, e eu lembrei agora que eu falei nos stories assim, eu falei, gente, graças a Deus, vocês pegaram uma pessoa muito forte, com uma estrutura familiar muito boa. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês tivessem pegado uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, que já tá fragilizada por algum outro motivo da vida pessoal dela, infelizmente a pessoa chega a suicídio, como uma menina, eu não sei se vocês viram, nem li direito, mas era sobre o Whindersson Nunes, que muito ela saiu em triste. tantas páginas de fofoca que ela acabou se suicidando. Então, eu falei isso nos stories, eu falei, vocês têm que levantar a mão pra Deus e agradecer que vocês pegaram uma pessoa forte, então segurem. Porque é exatamente isso, a internet, ela não é uma terra sem lei. Exato. Eu acho que também é um convitinho de reflexão, assim, porque a gente acha que a internet, por ser tudo virtual, por ser todo um ambiente em que você não precisa se expor, é um pseudo-anonimato, né? Como se você não tivesse ali que expor quem você é, você pode fazer qualquer comentário. Mas imagina se fosse com você. Se esse comentário chegasse até a sua caixa hoje, se você tivesse os próximos 30 segundos para ler esse comentário, como é que ficaria seu dia a partir dali? Tem muita gente Estragaria que fala... seu dia? Desculpa. Imagina. Tem Se muito... Pode falar. É a segunda vez, pode falar. É a sintonia. É, a gente vai exato. pensar ao mesmo tempo. Muita coisa pra falar. Isso! Pode falar? Pode falar. Que tem muita gente que fala assim pra mim, ai, se eu fosse você, eu falaria, eu não sei o quê. E eu fico, gente, se fosse vocês na minha pele, eu nem conto pra vocês. Nem vem nem 90%, né? Exatamente, as pessoas acham que, ai, sofre hate e não... Nossa, mas por que que você sofre por isso? Por que que você se ataca por isso? É só vivendo pra vocês entenderem, entendeu? E eu tô aqui, não tem por que eu estar mentindo pra vocês. Então, vocês têm que entender o próximo, entender o que eu estou dizendo, porque... E amigos meus que falam isso, inclusive meu namorado, antes de me namorar, antes de entender tudo desse mundo da internet, que ele ainda tá se inteirando, ele falava isso.
Ai, mas por quê? E aí, com o tempo que ele foi entendendo e ele falou agora, tipo, agora ele sabe, caraca, não, é sobre real, isso. afeta, porque as pessoas, elas vêm e elas falam, ai, não, se fosse comigo, ai, tiraria de letra, não, nossa, eu ia gravar um stories, ia falar pra todo mundo, eu falei, tá bom, então. É fácil falar, né? É. Quando é na pele do outro. Passa um dia na minha pele. Exatamente. E nem todas as pessoas reagem da mesma maneira, né? Então a gente não pode generalizar também. Ah, eu faria isso. Se você não tá na situação, não. Uhum. E nem comparar também, né? Porque a gente tem o hábito de falar, essa pessoa não tá sofrendo tanto. Tem gente que sofre mais. E não é isso, né? Cada um tem o seu próprio sofrimento, a sua própria luta, e a gente não sabe tudo, a gente não enxerga tudo. E a sua forma de lidar com ela, né? A Ana falou que você guarda muitas coisas, que você não Sim. externaliza. Então você pode estar sofrendo ali dentro de Sim, você e e ninguém tá saber. sabendo. Uhum. E assim, gente, eu tô muito feliz que a gente conseguiu falar sobre isso. Eu nem sabia que eu ia falar sobre o Eu projeto também de não, lei. a gente Ainda bem mudou. que a Tabi tocou nesse assunto. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Tabi, tem algum spoiler, algum projeto, alguma coisa que você tá fazendo, que você quer Tenho. contar pra gente? E que você possa contar, porque nem sempre pode, né? Olha, eu nem sei se eu poderia estar Não, não contando. conta, não Não, mas eu conta. quero contar. Nem sei se eu poderia, mas eu tô contando. Que você falou na hora que a gente chegou, eu falei assim, vocês estão muito cheirosas. E você falou assim, você também tá. Eu vou estar lançando uma coisa nesse estilo Que aí, fica no ar. cheirosas. E Gente. todo mundo que me conhece fala, nossa, você é muito cheirosa. E isso pra mim é o melhor elogio. É melhor você falar que eu sou cheirosa do que falar que eu sou linda. Eu prefiro que você fale que eu tô cheirosa. Eu posso estar feia, mas eu não vou estar fedida. Perfeito. Eu amo perfume. Eu Quando- também. Quando Fica o lançar, vem spoiler no ar. Eu quero. pra Eu gente. Eu quero. que Pode divulgue deixar, aqui pode pra deixar. gente. A Maju gente, ama perfume. Eu quero agradecer. Ai, agora eu posso chamar Pô, se ela Ah. quiser. essa Mãe. mulher maravilhosa? Não, mas só se ela quiser ver. Ela vai, ela vem, vem. ela vem. Gente, por trás, na frente, do lado, existe uma grande mulher. Junto, ali, ó, apoiando ela nos sonhos, na carreira dela, porque nós que somos mães, né, nós entendemos. E a gente parece que absorve tudo, né? Mais do que elas, né? E eu que mais, né? Muito mais. Eu quero trazer essa mulher maravilhosa. Vamos aplaudir a entrada dela, gente, porque ó, não é fácil. Vai lá do lado da Tabi. Gente, eu não parece irmã. Eu costumo ficar atrás dos bastidores, eu não Eu costumo vir sei. aqui pra frente. Mas, diante desse convite, a gente tá muito feliz. Realmente, obrigada, meninas. Obrigada a gente tá vocês. muito feliz, real, de estar aqui com vocês. Ai, obrigada. E a gente agradece você por trazer existência e voz a essa menina, mulher incrível. Parabéns você como mãe. A gente de verdade assim sente a essência que vocês são, sente a mão de Deus na vida de vocês, na sua família. Amém. E parabéns pela mulher linda que você trouxe A para o gente se mundo. dá, assim, muito bem. Sim, gente. Eu também. Eu e minha mãe. Hoje a gente já brigou. Relacionamento que a gente beija, briga, Nós. morde, abraça. Não, Somos eu assim. e minha mãe hoje, eu tava ali, Já eu brigamos. já não fala mais comigo hoje. Meu Deus, não. É assim. Meu Aí daqui a carro, pouco, mãe, meu beijo. Mãe, te amo. Então é isso. E uma coisa que eu queria falar é que, assim, gente, em todos os eventos, essas duas participam, estão juntos e são muito maravilhosas. A gente já cometeu várias gafes, assim, com atraso no início, quando a gente estava começando. E elas sempre foram extremamente compreensivas, humildes e, assim, vocês transparecem isso, a essência de vocês, sabe? Muito obrigada por toparem sempre. Pra a gente encerrar esse papo, eu não poderia deixar de também agradecer por você ter vindo aqui e estar aqui com a gente, por jogar luz a esse tema e por iluminar tantas outras pessoas que são um público, acho que totalmente diferente das pessoas que a gente já trouxe para o podcast. São pessoas mais jovens, são pessoas que realmente estão no ponto de transformar a sociedade, quem a gente as coisas que a gente pensa como um todo, e ter você como uma representante
desses sonhos, dessas possibilidades, dessas pessoas que estão vindo pela frente, como um expoente desse público é muito importante. Eu fico muito feliz de saber que a gente tem pessoas se preocupando com isso. E eu estou muito esperançosa em saber que a gente está construindo, apesar de tudo que a gente falou, de todas as coisas difíceis de enfrentar, que a gente tenha trazido isso para um campo de potencializar as nossas vozes, as nossas possibilidades e principalmente de olhar com carinho e com potencialidade para quem a gente é e para quem a gente ainda quer ser, porque a gente nunca deixa de sonhar. Ai, com certeza. Gente, ela é maravilhosa. E eu, meninas, queria agradecer pelo convite. E muito feliz de estar aqui, principalmente no mês das mulheres, que você lembrou a gente. Só mulheres aqui. Maravilhosa. Palmas para nós. E é isso, muito obrigada mesmo. Vocês que assistiram esse podcast. Guardem tudo isso que a gente falou, sabe? Guardem, não sei se o meu português vai estar certo, mas entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Tá, né? Guarda aí na cabeça de vocês. É isso. Muito obrigada, meninas.